Bom dia, pessoal. Obrigado ao IDES pelo convite. Agradeço a minha amiga Paula, que é certamente uma das grandes lideranças do país, fomentando a filantropia, um investimento social de impacto e uma pessoa que merece todo o nosso carinho, a admiração e o respeito. Eu gostaria aqui de compartilhar um pouco da minha visão sobre esse tema de impacto social e investimento. Todo empreendedor social, ele é, em essência, um grande sonhador. Ele é um sonhador, ele quer fabricar coisas, ele quer construir tecnologias e corrigir um problema social que existe no mundo, no Brasil, ou especialmente na sua comunidade. E para fazer isso, ele precisa de um investidor, ele precisa de alguém que tenha musculatura econômica, emocional, musculatura social, musculatura de capital econômico para poder ampará-lo, segurá-lo ou, muitas vezes, puxá-lo, porque aqui começa o tema que eu queria traduzir e trazer para vocês. Eu tive algumas fases como empreendedor social e em todas essas fases eu tive pessoas que foram fundamentais, investidores que foram fundamentais no meu desenvolvimento. A minha primeira fase foi a fase de estar no fundo do poço. Então eu comecei a empreender nitidamente por necessidade. Eu nasci numa favela, morava num barraco, vivia num barraco de chão de terra batida, meu pai foi preso e eu tive uma mãe inspiradora que me dizia todo dia: filho, não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. Depois desse período, eu mudei de Guarulhos para Poá e fui morar na periferia de São Paulo, ali em Poá, numa casa sem reboco por dentro e sem reboco por fora. E foi exatamente nesse momento, vivendo na periferia, que eu decidi empreender, porque eu queria transformar a minha vida. Eu queria ter reconhecimento social, ter protagonismo, ter acesso e queria ao mesmo tempo impactar a minha comunidade e corrigir aquele histórico de pobreza extrema. Nesse momento da minha vida, que eu estava em construção inicial, eu tive o acesso a uma investidora social chamada Patrícia Vilela Marino, com seu esposo, que são ligados, ou donos, um dos acionistas donos do Itaú. Eles fizeram um investimento em mim, aquilo que eles chamam de seed money, um dinheiro inicial. E eles aportaram um pouco mais do que dinheiro. Eles aportaram a sua credibilidade, o seu capital social para me dar acesso. Porque até então o Edu não tinha uma marca social, o Edu Lira não era recebido, Edu Lira não tinha um prestígio através da marca Gerando Falcões, e eles me conectaram, me abriram portas, ou seja, eles me ajudaram a mudar de liga. Sem eles, dificilmente eu teria acelerado a Gerando Falcões para essa escala nacional num tempo de apenas 7 anos. Teria sido muito mais difícil. Então, nessa minha primeira etapa, esse casal foi fundamental na minha vida para eles aportarem mais do que recurso financeiro, aportarem também capital social e me dar acesso, prestígio e fazer o endorsement do meu trabalho e do meu potencial. Aqui tem uma abordagem surreal do investimento social, que é essa primeira onda, quando o cara tá lá embaixo, tá no chão, ele tá querendo fazer alguma coisa, mas tá patinando, ele não tem nem dinheiro direito, nem para pagar a conta de luz, de água, que é a realidade de tantos empreendedores sociais de favelas no Brasil. Então, o investidor é alguém que pode chegar e salvar esse empreendedor para que ele não desista. Esse investimento inicial é um investimento que dá estímulo, que traz esperança, que fala para o empreendedor: oh, o mundo é maior do que você imagina, vamos em frente, é possível, erga a cabeça, vamos lá. Então esse é um estágio que
se torna marcante na vida desse empreendedor. A minha história, ela está inteiramente ligada a esse investimento inicial que eu tive. Essa é a primeira fase. A segunda fase da minha vida como empreendedor social, eu tive a oportunidade de conseguir cavucar, de usar aqui um pouco dos meus dons para acessar um dos grandes empresários brasileiros, que é o Jorge Paulo Lemann. E aqui foi uma nova onda de investimento social que eu recebi, que foi um dinheiro já maior, que veio atrelado a um mindset e a um nível de conhecimento diferente, porque eu fui conectado à Ambev para ter acesso a mecanismos de gestão, eu fui conectado e levado para os Estados Unidos para estudar inglês. Lá nos Estados Unidos eu fiz um pequeno curso em Harvard. Eu voltei para o Brasil depois de 3 meses e nesse período nós decidimos, por uma provocação do Lemann, deixar de ser uma ONG na favela para ser uma plataforma de impacto social que acelera ONGs em favelas do Brasil inteiro. Para deixar de ter uma atuação regional para ter uma atuação nacional de um impacto muito mais profundo, com muito mais escala e com impacto muito mais sistêmico no Brasil. Então, a minha primeira fase em relacionamento com o investidor social foi o investimento seed money. A segunda já foi um investimento médio, de abrir a minha cabeça, de falar, Edu, cara, você pode fazer coisas maiores. E aqui eu entro no assunto que eu queria trazer. O investidor, ele tem um papel e pode exercer um papel ainda maior do que dá o dinheiro necessariamente. Mas exercer um papel de fomentar sonhos grandes. Exercer um papel de mostrar para esse empreendedor social, seja de favela, de periferia, de negócios de impacto, da sua atuação que ele tiver, de que ele pode ser uma ferramenta estratégica para causar mudanças sistêmicas no Brasil. Porque eu não nasci pronto. Eu fui me construindo a partir dessas pessoas que apostaram tempo, dedicação, afeto em mim. Então, a gente vive um período de transição no Brasil que é muito estratégico, em que a iniciativa privada e o terceiro setor estão muito mais conectados e não podemos voltar atrás. E você, investidor social, tem um papel de ajudar a puxar o empreendedorismo social para um lugar de protagonismo, de grandeza, de destaque, porque o governo não vai conseguir endereçar todas as soluções dos problemas no Brasil. O Brasil é muito grande, é intercontinental, os problemas são complexos, são de séculos. Dado isso, nós precisamos de ter investidores sociais que puxem, que conectem e que mostrem aos empreendedores sociais que existe um lugar de escala, de impacto sistêmico, de que o Brasil não é só escassez, de que existe riqueza, que existe fartura, de que existe uma conversa de milhões, de centenas de bilhões, e que esse dinheiro pode ser acessado pelo terceiro setor, pelos negócios sociais, e que esse gap que está aberto, que é a entrega do governo que está represada, pode ser entregue pelo terceiro setor conectado com a iniciativa privada, de que nós podemos acessar essa transformação e levar o nosso Brasil para um patamar completamente diferenciado de impacto social. E a última fase, que é a fase que eu estou hoje na Gerando Falcões, é de ter um time maior de investidores. Então nós começamos tendo o Lemann como patrono e aumentamos esse time, passamos a ter aporte de empresários, investidores como o próprio Eli Hor, Guilherme Bentimol, Ana Maria Diniz, Daniel Castanho, Rubens Menin, Eugênio Matar, Família Sanches, Zé Luiz Setúbal, Daniel Castanho, Flávio Augusto da Silva, André Gerdau, Thiago Oliveira e outros.
entramos numa fase, agora com um novo projeto, que era a última provocação que eu queria trazer, de ter uma aposta em risco, em tomar riscos maiores, tendo uma agenda de inovação social para construir ferramentas inovadoras para solucionar os grandes problemas. Então, demos sinal verde agora para um projeto de redesign, de fazer o completo redesign de uma favela para transformá-la numa comunidade inteligente, cidadã, transformadora, numa cidade do interior de São Paulo. Contratamos o Instituto Telos, temos também como parceiro a própria Accenture e estamos fazendo um desenho nos 6 meses iniciais para operacionalizar no primeiro trimestre, no segundo trimestre do ano que vem, uma completa intervenção urbana, uma completa transformação de moradia nas casas para substituir barracos por uma aposta inovadora que seja lá a partir de testes com inteligência, com impressão de casas em 3D ou não, fazer uma intervenção e oferecer saneamento básico, água potável, energia elétrica, de plugar, estamos fazendo uma curadoria e uma revisão literária para ter o entendimento do que mais funciona, para plugar programas sociais de impacto para a primeira infância, para empoderamento feminino, formação profissional para inclusão produtiva, empreendedorismo local, microcrédito para os empreendedores conseguirem acessar e transformar a sua inteligência e criatividade em desenvolvimento econômico. O que nós queremos é construir, nesses próximos 3 anos, a matriz do que pode modificar, ou aposentar, ou transformar as favelas do Brasil de forma exponencial. O que nós estamos lutando é para aplicar ciência de foguete no processo de interrupção do ciclo de pobreza no Brasil. Isso é tomada de risco. Isso é a coragem para fazer coisas grandes. E eu finalizo a minha apresentação convocando os investidores sociais para terem a ousadia de tomarem riscos grandes junto com os empreendedores. A minha primeira fase foi do seed money, depois nós fomos para uma onda do investimento médio e agora estamos sonhando em fazer coisas gigantes, transformações sistêmicas, com apostas em tecnologias que podem interromper o ciclo de pobreza. São as ondas, e em todas essas ondas os meus investidores me acompanharam, porque eles sabem que ninguém nasce pronto. As pessoas se tornam, as lideranças se tornam, elas chegam lá. Então, o meu convite é: façam apostas a longo prazo, tenham o seu Edu e a sua Duda, descubram talentos, use o seu capital financeiro e o capital intelectual e emocional para levar empreendedores para um lugar onde ninguém chegou. Pensa comigo, não havia metrô, descobriram o metrô. Não havia energia elétrica, descobriram a energia elétrica. O homem fez o Facebook, o Twitter, criou o Instagram, foi para a Lua e agora o Elon Musk, da Tesla e da SpaceX, está desenvolvendo tecnologia para colonizar Marte e definiu a meta de, em 2054, levar 1 milhão de pessoas e oferecer a eles vida multiplanetária. Se esse cara consegue chegar lá, a gente tem que assumir o compromisso de resolver os problemas nossos aqui embaixo. Só que a gente não vai resolver esses problemas fazendo os mesmos investimentos. Temos que ter a coragem e a ousadia de tomar risco, de ter uma agenda também de inovação social, de co-criar com a favela, com os empreendedores sociais, novos modelos de distribuição econômica, novos modelos de acesso de crédito, de distribuição financeira para a cadeia, para a parte mais baixa da pirâmide. É a coragem de fazer coisas grandes no Brasil. Num Brasil grande como o nosso, com problemas gigantes como o nosso, não adianta ter sonhos pequenos. O ponteiro não vai mexer. Precisamos ter a coragem de ter sonhos grandes. E aí a gente tem chances maiores de modificar a realidade social. Eu quero encerrar as minhas palavras dizendo que estar conectado com a favela, com a periferia, com os grandes temas sociais
é uma troca muito enriquecedora, onde eu acho que hoje em dia os CEOs das companhias precisam ter como seus melhores amigos os empreendedores sociais. Precisam ter como seus melhores amigos quem está na ponta e que tem a ciência da última milha para co-criar, compartilhar, senão nós seremos o mundo do mais do mesmo, repetindo as velhas fórmulas. E nós temos que ter a abertura de ousar, de tomar risco, de se expor ao fracasso bem-sucedido, onde você erra, aprende, corrige rápido e aplica esses aprendizados em novos projetos. Nós temos que fazer uma fusão intelectual com a Amazon, com a Netflix, com essas coisas que nasceram pequenas e se tornaram grandes. Nós temos que ter a coragem, a ambição de desafiar a pobreza, olhar para ela e dizer: nós vamos inaugurar museus de pobrezas no Brasil para realmente colocar a miséria da favela no museu. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Oi, Paula. Bom dia. Parabéns pelo Fórum IDES. Está sendo magnífico, muitas trocas, muito conteúdo relevante, que com certeza está inspirando muita gente, muitas lideranças para tomarem decisões para gerar ainda mais impacto no Brasil. Então, ontem, naquele momento de 15 minutos, nós falamos muito sobre a coragem de tomar risco, de investir em ideias inovadoras para mudar o Brasil. E ao final, a turma do IDES rodou uma pesquisa para saber se você tivesse ou se você tem R$ 1 milhão para investir em ideias com risco, que tipo de ideia, que tipo de investimento você faria? Então, chegou aqui um cardápio, uma porção de coisas super legais que o time do IDES organizou e eu vou ler para vocês. Talvez podem, a partir dessa leitura aqui, trazer novas ideias e boas provocações. Então, eu estou com a tela do computador aqui também, então, e aí eu vou lendo com vocês, tá? A ideia número 1, que o nosso público trouxe na pesquisa é multiplicação de soluções e tecnologias de educação, conteúdo de jogos para educação. Então, tecnologia aparece aqui logo na largada como sendo uma solução de risco, de inovação que os investidores gostariam de apoiar para arrumar os problemas do Brasil. Segundo, vem o tema de aumento das opções de ensino técnico. A gente sabe que nas periferias, nas favelas, o acesso à universidade ainda é restrito e que a capacitação técnica para a inclusão produtiva é uma solução, de fato, muito transformadora. Número 3, aparece como programas de desenvolvimento de habilidades para a vida. Programas de desenvolvimento de habilidades para a vida. O número 4 aparece programas de desenvolvimento de líderes comunitários. Essa efetivamente é uma solução também muito transformadora. No Brasil, a gente tem quase 7.000 favelas. Em cada favela existe, em alguns níveis, mais ou menos, mas as lideranças organizando estratégias locais, comunitárias, e ter líderes locais bem treinados, capacitados de fato, faz toda a diferença no território. Número 5, aparece microempreendedorismo e ações de geração de emprego e renda, especialmente nesse momento em que o Brasil está num período de recessão. Ter o fomento ao microempreendedorismo, à nanoeconomia, para que aquela comunidade tenha maior capacidade de produzir renda, de gerar emprego, é certamente uma solução inovadora e que pode resolver muitos problemas. Número 6, aparece startups de capacitação profissional na área de tecnologia.
todo mundo sabe que existe um gap muito grande no que tange a programadores no mercado de trabalho, a profissionais que vão interagir com toda essa economia criativa, as profissões do futuro. Então, isso continua sendo um ponto muito importante. Número 7, inovação no combate à desigualdade, aliado à proteção ao meio ambiente. Então, inovação no combate a desigualdades, eu acho que acaba sendo um guarda-chuva que aparece muito do que a gente disse acima, de capacitação, de microempreendedorismo, continua sendo uma ótima solução. Número 8, temos aqui tecnologia de saneamento e sistema de distribuição de água potável para as áreas vulneráveis. Ainda ontem nós havíamos comentado também sobre essa solução, sobre essa intervenção que o Brasil precisa no que tange saneamento básico e distribuição de água potável. Número 10, iniciativas de ressocialização de egresso no sistema penitenciário. Lembrando que o Brasil é a terceira maior população carcerária do planeta. De cada 10 presos que saem do presídio, 7 voltam para lá. Então, a nossa taxa de retorno dos egressos para o presídio chega a 70% no Brasil. Isso precisa realmente ser atacado, precisamos diminuir esse número. Número 11, aparece aqui, mecanismos mais eficientes de captação de recurso. É um tema que está muito ligado ao Fórum IDES, a todo a frente de inovação, de novos mecanismos de captação de recursos, distribuição econômica, que o Fórum muito bem tem levantado essa bola com tantos bons profissionais. E, finalmente, o número 12 aparece aqui, não menos importante, acho que não é por ordem de importância, mas muito pela organização que o time fez, aparece advocacy para ampliar os incentivos fiscais à doação no Brasil. Então, surgiram aqui 12 grandes pontos de atuação, investimento em inovação, investimento em projetos que ofereçam riscos, mas que podem despertar uma grande transformação no Brasil. Então, a minha mensagem final é de considerem parte do budget de investimento social de vocês em tomada de risco, em empreendedores que estão fazendo projetos que tenham concentração numa agenda de inovação social, porque as ferramentas do passado não necessariamente vão dar conta sozinhas de solucionar os problemas do Brasil. E nós precisamos de empreendedores e de investidores que tomem riscos, que acreditem em ideias com o poder de transformar, de disruptar algo que seja necessariamente grande no Brasil. E a mensagem final é possível. Vamos que dá. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Paula. Obrigado a toda a organização do Fórum. Espero que vocês tenham um dia magnífico, de muito aprendizado, de muitas boas ideias e de muitas inspirações. E tirem essas grandes ideias do papel. Vamos atrás. O Brasil está na nossa mão. Valeu, obrigado. Nossa, Edu, que inspiração, hein? E obrigado pelas palavras. Então, gente, vocês estão vendo aí no espaço da enquete uma pergunta, né? Se você tivesse 1 milhão para arriscar, em qual tipo de solução inovadora você investiria? E é isso que a gente quer saber de vocês, para a gente voltar amanhã com o Edu para comentar sobre as respostas que vocês mandaram. Eu acho que a gente está indo aqui para o encerramento. Eu queria agradecer muito as palavras do Edu. O Edu é sempre uma inspiração, né? A gente pode ficar ouvindo o Edu por horas e pensando, puxa, como dá para fazer mais coisa? E queria comentar também
que ele falou aí da musculatura e que tem um movimento muito musculoso que está promovendo a cultura de doação, que é o Movimento para uma Cultura de Doação, que publicou recentemente um manifesto e diretrizes para a promoção da cultura de doação no Brasil. E aí eu convido todos a conhecerem. O site é doar.org.br. Vão lá e, gente, vamos participar desse movimento. Bom, com isso, eu queria só dar alguns avisos antes da gente encerrar, né? A gente já falou sobre as peças de facilitação gráfica, os desenhos feitos pela artista gráfica Mila Santoro, que estão vão ser disponibilizados na biblioteca do Fórum ainda essa tarde, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu queria agradecer a todos os nossos palestrantes desse dia. Todos os nossos palestrantes são voluntários, então acho que fica aí o meu muito obrigada. Queria também ressaltar que amanhã a gente começa no mesmo horário de hoje, 9 horas, a gente quer muito ser pontual para tentar terminar no horário ou perto do horário previsto. São muitos os destaques do dia, né? Eu acho que a gente teve aí falas muito importantes nas paralelas, a questão da alavancagem do capital e o apetite a risco, né? A risco, como trouxe até o Edu. A gente também teve aí os novos desafios e os antigos para atingirmos os ODS. Temos também a provocação do Gianetti, né, em relação a emprego, geração de emprego e renda, meio ambiente no pós-pandemia, como é que a gente consegue endereçar essas questões. Temos também os nossos fundos filantrópicos emergenciais como instrumentos de transformação. E também a importância de medir impacto, né? A participação das empresas, a profissionalização do nosso setor, que emergiram aí em algumas das falas. Por fim, não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores, Fundação José Luiz Egídio Setúbal, Banco Santander, BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BNP Asset Management, Bradesco Private Bank, Instituto ACP, Matos Filho Advogados e Movimento Bem Maior. E é isso, gente. Até amanhã, 9 horas em ponto. Eu queria desejar a todos um bom almoço e nos vemos amanhã.